senhores espectadores e espectadoras, eu chamo-me João Chaves e o motivo que me traz aqui é a responsabilidade que tenho para com o meu país, a tristeza que sinto em ver como ele, por onde ele está a caminhar e, sobretudo, a forma como está a caminhar e ainda por cima, ou principalmente, a responsabilidade na herança que tenho de deixar aos meus filhos e aos meus netos e a todos aqueles que hão de vir. Tendencialmente deveríamos, pelo menos é esse um dever de todo o cidadão, quando recebe qualquer coisa de herança, deverá recebê-la e entregá-la da mesma forma ou em melhor estado. Não sei se vamos conseguir desta forma. A missão, aquilo que me é pedido, é para eu ser sucinto, rápido, o que é muito complicado e eu explico porquê. Ou limito-me a dizer exatamente aquilo que já todos sabem, ou então ficamos aqui a noite inteira, porque infelizmente há imensos casos que eu sinto que deveriam ser debatidos. Ainda bem que há muita gente envolvida, porque assim será sempre mais fácil. Duas cabeças pensam sempre melhor que uma. A missão da Frente Cívica, na minha opinião, terá que ser, antes de mais, recuperar Portugal. Mas o Portugal que eu porque anseio e que amo. Eu chamo no Facebook Tugal, e é de propósito, não tem nada a ver com Tugas, é porque foi tirado uma parte. Enquanto não for recuperada, eu continuarei a chamar-lhe Tugal e Tugas aos habitantes que invadiram este país e que nos obrigam a coabitar com eles. Nós temos vivido nos últimos tempos uma democracia de Facebook. Contra mim falo e acho que temos que acabar rapidamente com ela. É uma luta ilusória em que quase sempre ganhamos. Ficamos com a sensação do dever cumprido, e isso é que é o mais perigoso. Ou seja, as pessoas fazem mapling e não saem do mapling e é o desporto preferido para a maioria dos cidadãos. Eu congratulo-me pelo facto de haver esta possibilidade, ao contrário do que muitos podem pensar, isto já esteve mais longe de ser possível. É muito complicado, quanto a mim seria obrigatório, criarem-se cada vez mais debates deste tipo para darem voz, mas voz viva, a ver as pessoas olhos nos olhos, não a imaginarmos como é que será o interlocutor no Facebook, que nós imaginamos que nos vai ler, mas que no fundo, se calhar, não vai ver coisa absolutamente nenhuma, ficando nós com a sensação de que já fizemos imenso. Não nos levantamos, não nos tornamos verdadeiramente interessados, e isto aqui obriga-nos a olhar olhos nos olhos e, como ali um outro senhor que aqui teve disse, chamar os bois pelos nomes e, pessoalmente, embora ultimamente parece que se corra um bocado o risco de ir engavetado por dizer aquilo que se pensa. É um risco que temos que assumir. Ora bem, eu ultimamente, pelo que tenho andado a estudar, tive que ler estudar um bocado de genética. E em genética nós sabemos que há diversas enzimas que só através delas é que se provocam determinado tipo de reações. Geralmente essas enzimas acabam em ase. Eu acho que nós temos que comprar, porque também parece-me que se vendem, as desassossegases, temos que comprar acordases, temos que comprar várias coisas neste género de maneira a chegarmos ao local a que queremos, porque isso é que eu penso que é o mais complicado. Porque há um risco ao fazermos isto de nos tornarmos eventualmente uma empresa de auditores, ou seja, em que dizemos tudo aquilo que já os outros todos saberam, pagando caro, mas nós temos que ser diferentes e, na minha opinião, nós temos sobretudo que agir. E o agir pode passar por apontar, e deve, na minha opinião, por apontar os problemas, mas sobretudo por apontar os caminhos. Nós vivemos numa sociedade um bocado diferente, e até nos últimos tempos exageradamente diferente, do tempo dos Robin Hood. Eu, neste momento, não sei se lhe poderia chamar o Wood for Robin, que é um bocadinho diferente. Antes, o Robin Hood roubava para dar o dinheiro aos ricos, ou tirava aos ricos para dar aos pobres. Neste momento, acho que se faz exatamente o contrário, mas de forma perfeitamente calma, pacífica e sem ninguém contestar. Ora bem, há muitas coisas que eu não posso aceitar. E eu, para
não as aceitar, eu tenho que as dizer, dar exemplos. Não vou ser muito minucioso. Por exemplo, e pegando em ministérios, e depois já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto, pegando, por exemplo, no Ministério da Educação, e há situações que eu acho que são tudo mais evidentes que têm que ser mexidas, seja de que forma for. Uma já aqui falaram no acordo ortográfico, e muitas outras situações. Uma delas, por exemplo, eu continuo a não entender como é que é possível hoje comprar-se a entrada na faculdade. Podem perguntar, mas como é que isso é possível? É muito simples. Há entradas para as faculdades públicas e depois, se eu tenho dinheiro e não entrei, eu consigo entrar numa qualquer faculdade privada. E assim se faz a democracia cá em Portugal. Comprando-se com dinheiro, qualquer pessoa consegue ser democrática. Ora bem, já não vou falar, no caso do Ministério da Educação, também na situação dos manuais escolares, parecia resolvida, mas pelos vistos voltou atrás e por aí fora. Mas se formos para o Ministério do Trabalho, nós temos o IFP, por onde eu já passei, infelizmente, e continua com aquela super estrutura, com cursos que eu nem sequer imagino, continua a funcionar como se nada fosse, fez uma pequenina alteração, a eficácia continua a ser a mesma que nunca foi eficaz para absolutamente nada, mas, como habitualmente em Portugal, empurram-se as coisas e com o tempo elas vão se diluindo e ninguém vai ligando absolutamente nenhuma. Os problemas, portanto, são empurrados com a barriga. Entretanto, não há dinheiro, por exemplo, para apoiar os jovens no primeiro emprego. Toda a gente fala que há verbas para isso, no entanto, sabe-se que há meses estão paradas essas verbas e, portanto, os jovens não são reinseridos. Isto independentemente de concordar ou discordar deste tipo de apoio. No Ministério da Justiça, continuamos alegremente a deixar entrar em prescrição os processos fundamentais, muitos deles, de forma perfeitamente aberrante. Temos situações, e eu não vou dizer se concordo ou não com o que se passou, mas temos, em pleno século XXI, e também como resposta àquilo que aquele outro senhor disse, casos como o da Maria de Lourdes, casos como aquela senhora que eu não me lembro agora o nome, que na Assembleia da República se manifestou de frente, como o senhor disse, e pelos vistos saiu cara a frontalidade, e tantos outros casos, mas um que eu acho mais chocante, que é um indivíduo, eu sou um grande protetor das crianças e dos idosos e dos deficientes. Eu acho que as verdadeiras sociedades, as ditas democráticas, se veem sobretudo na forma como tratam esses cidadãos, que são exatamente iguais a nós. Ora bem, um cidadão que é mais velho do que nós e do que eu, foi tratado por um senhor deputado, não sei com quem nem me interessa, como a peste grisalha. Ele teve a frontalidade de se calhar o insultar, o que eu achei muito bem, e pronto, foi levado a tribunal e obrigado a pagar cerca de 5.000 euros. Este é o custo da frontalidade. No entanto, continua a haver juízes, continua a haver advogados, continua a haver determinado tipo de profissões que são perfeitamente intocáveis. Eu não consigo entender como é que neste século ainda há lobbies tão fortes que sejam completamente intocáveis. Se falarmos no Ministério do Ambiente, nós temos as situações, por exemplo, do Tejo. Para não falar noutras, há descarado, o Tejo está a ser poluído diariamente e é a mesma coisa que nada. Na saúde, e agora, ultimamente tenho estado um bocadinho nada mais a par, só um segundo, o número de cesarianas nas clínicas privadas disparou brutalmente relativamente aos números da CEE e aos números mesmo do mundo em geral. Os países da Europa mais evoluídos nem sequer se comparam, pois agora basta só fazer a ligação. Clínicas privadas, seguradoras e por aí fora, e o número de cesarianas que deveriam ser partes normais, curiosamente, dispararam. Ao mesmo tempo que se proíbem exames clínicos que são fundamentais. São proibidos por despacho do Sr. Ministro. Ora bem, eu podia aqui falar de muitos casos, claro que não vou falar do Ministério das Finanças, porque isso acho que nem vale a pena estar a falar, já falaram aqui imensas vezes neles. Porquê que eu falei nestes casos de ministérios, etc.? Eu penso
que uma das formas de trabalho poderá ser o criar equipes como se de ministérios se tratassem, com o mesmo, ou pelo menos em termos de grandes assuntos, que fossem, e também penso que é fundamental para isso, chamar toda a gente. Alguém falou aí que os pequeninos assuntos do dia-a-dia são fundamentais, e na minha opinião são tanto mais fundamentais quanto a necessidade da pessoa se sentir envolvida. E a pessoa só se sente envolvida relatando os casos que estão ao lado. E assim se vai começando a construir uma verdadeira pirâmide. Não se consegue fazer pelo teto, tem que se fazer por baixo. Ora, se todas essas ideias começassem a ser aportadas a grupos que fossem constituídos e, por sua vez, esses grupos depois reportassem a alguém, não sei como, que fosse criado e que verificasse quais desses assuntos são de facto importantes, eu penso que nós tínhamos muito pano para mangas e veríamos muita gente a reduzir a sua enorme frustração, porque é disto que se trata. Nós andamos, pelo menos aquilo que eu sinto, ando frustrado. Eu sou frustrado. Enquanto português, sou frustrado. Lamentavelmente, mas sou. Relativamente a outra coisa que eu acho que é fundamental, e para acabar, peço desculpa, nós não conseguimos passar a mensagem. Viu-se que foi toda a mensagem que o Dr. Paulo Moraes tentou passar na sua campanha, foi toda ela completamente boicotada. Não me admirava nada, só me admirava era do contrário. Agora, nós temos é que ultrapassar isso. Nós sabemos que os mídia, eu não posso utilizar a ti o termo, é parecido, os mídia que temos são que temos, e mais nada. Portanto, eu só posso fazer uma coisa, se eu não posso ligar-me, se eu não posso lutar contra esses ditos mídia, porque eu não acredito que sejam, o jornalismo não é isso. O jornalismo é comentar de uma forma o mais isenta possível, que também não acho possível ser completamente isento, mas aceito, mas comentar os factos. Há muita coisa que tem sido ocultada e só interessa a quem? Sempre aos mesmos. Ora, se nós não conseguirmos lutar contra eles, eu levanto aqui, e já foi aí abordado ao leve uma situação análoga. Por que não? Eu há muito tempo criei um jornal, uma coisa pequena, não tem nada a ver, mas por que não criar um jornal? Por que não criar um jornal digital? Por que não criar uma rádio? Por que não criar uma mini-TV? Hoje faz TV com um telemóvel e com pessoas que, ditos jornalistas, e esses sim a irem aos lugares, e com uma carteira de jornalistas que nessa altura já podem aceder aos lugares com essa mesma carteira, começarem a reportar e então sim começarmos a fazer chegar ao público em geral aquilo que pretendemos, que é denunciar aquilo que está mal e depois disso começar a apontar caminhos para então dizerem há alguém em Portugal que, além de denunciar o erro, aponta o caminho para o ultrapassar. Muito obrigado.